O presidente Lula afirmou que vai promover um debate sobre o fim da escala 6x1 da jornada de trabalho em sua mensagem do Dia do Trabalho, quinta-feira. E esse pronunciamento aconteceu ontem. A Luciana Verdolim, no pronunciamento, o presidente também criticou as fraudes do INSS, né? Muito boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao 3 em 1. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. Sim, o presidente aproveitou esse pronunciamento para, na prática, fazer quase que um balanço dos 2 anos e poucos meses, né? 2 anos e 4 meses do governo dele. Lembrou da importância dos avanços para o trabalhador brasileiro, uma vez que ele também não está participando das comemorações do 1º de maio, decidiu ficar aqui em Brasília sem agenda oficial. E é a primeira vez também que o presidente da República sinaliza apoio a uma proposta que é muito cara aos trabalhadores, que é a redução da carga horária, a redução da chamada escala 6x1, quando o trabalhador trabalha 6 dias por semana e folga apenas 1. Lula sinalizou que, apesar das resistências, né, que existem dentro do Congresso Nacional, entre os empresários, que é um assunto que vai ser discutido, sim, internamente pela administração federal, a gente tem um trecho do pronunciamento. Nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Já tem uma proposta na Câmara da deputada Érica Hilton, agora vai ter uma proposta no Senado. Acho que a gente perdeu o contato com a Luciana Verdolim, né? Deu para entender um pouco aí da mensagem que ela trazia do pronunciamento do presidente Lula ontem na TV, e ele acabou citando essa proposta aí da redução da jornada de trabalho 6x1. A gente já tem o Zé para dar as boas-vindas aqui ao 3 em 1. Oi, Zé, muito boa tarde para você. Momento oportuno para o presidente discutir essa proposta? Pois é, muito boa tarde, feliz Dia do Trabalho, Soraya, e a todos nós que estamos trabalhando aí. Olha, o presidente Lula demonstrou claramente que o Partido dos Trabalhadores está perdendo o contato com as bases originais. Um partido que leva um nome pesado assim, né? Partido dos Trabalhadores, tinha que ter uma afinidade. E esta afinidade vem sendo rompida há muito tempo. No ano passado, houve reclamações do próprio Palácio, que ficou surpreendido com a baixa adesão a essa manifestação do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, o Dia Nacional das Reivindicações e até de comemoração de conquistas de trabalhadores, né? Para essa festa de hoje, eram contratados artistas caríssimos, se sorteava carros e a adesão era total, uma grande festa. Uma festa que era, na verdade, uma grande manifestação nacional pela valorização do trabalho. Só que hoje o trabalhador não é mais aquele de macacão, capacete, marmita debaixo do braço, vai lá e bate o ponto. Não, o mundo mudou. E os trabalhadores também mudaram, só as leis permaneceram presas no passado. E agora o presidente, numa demonstração de que é analógico no mundo digital, vai lá e faz um discurso todo retrógrado, tentando regulamentar ainda mais. A maioria dos trabalhadores já não trabalham tanto assim. Muitos trabalham em casa, outros trabalham por produção. São contratados para um determinado tipo de trabalho e pronto, ele entrega o trabalho e o patrão não quer nem saber quantas horas ele trabalhou, quer saber do resultado. É assim a regulamentação moderna. Então, primeiro, esse discurso está errado para o mundo atual. Todos nós somos trabalhadores e continuaremos trabalhadores. É o tipo de ofício que está mudando todos os dias. Ninguém sabe quem serão os profissionais do amanhã e nem quais as profissões. Algumas nem existem ainda. Deixa eu voltar a conversar com a Luciana Verdolim, direto de Brasília, para que ela termine ali as explicações e traga mais repercussões desse pronunciamento do presidente Lula ontem durante a TV. Então, além da proposta, né, de debate dessa redução na jornada de trabalho 6x1, o presidente Lula, pela primeira vez, acabou citando também toda essa questão envolvendo as fraudes
do INSS, né, Luciana? Quase uma semana depois, né, Soraya, da fraude ter sido apontada pela Controladoria Geral da União, ter sido feita a operação da Polícia Federal, o governo não sabe ainda como vai fazer a devolução, né, dos valores que foram descontados indevidamente nas aposentadorias e pensões, mas o presidente fez questão de comentar o caso ontem também durante o pronunciamento, a gente tem para acompanhar. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Agora, vale ressaltar que ninguém sabe exatamente como é que vai ser feita a devolução. O presidente está falando aí em cobrar das instituições o valor que foi indevidamente arrecadado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também já se reuniu com o Controlador-Geral da União, Vinícius de Carvalho, para tentar buscar uma alternativa. O que a gente sabe é que foram desviados algo em torno de 6 bilhões de reais, foram descontados indevidamente nos benefícios. E, segundo o governo, isso precisa voltar para o beneficiário. Agora, como isso vai ser feito, o que vai precisar fazer, isso ainda está em análise. Vale lembrar que agora em maio não vai ter desconto desses valores, né, nas aposentadorias e pensões. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. É isso, né, Gani? Falta, de fato, a resposta para a população e para esses aposentados e pensionistas que foram atingidos. E provavelmente muita gente ainda que nem sabe, né, que estavam acontecendo esses descontos. Exatamente. E a gente está falando de um valor bastante expressivo, mas tem que pagar. As contas aí vão de 6 bi, chegam até 8 bilhões de reais desviados e num cenário onde há todo um problema fiscal. Então é um dinheiro que vai fazer falta, evidentemente, mas não dá para deixar essas pessoas na mão. E, além disso, também criar medidas para que este tipo de problema, Soraya, não continue no futuro. Sim. Porque também gera agora uma grande insegurança na população. Então, é preciso agir rápido, sem burocracia, ressarcir rapidamente essas pessoas e também garantir que isso não vai mais acontecer para criar uma estabilidade institucional. Segre, só uma rápida questão aqui, a gente vai discutir isso ao longo do nosso programa, porque tem um presidente novo que entra para assumir. Ele já entra com essa responsabilidade também de acertar como esse dinheiro vai voltar para essa população? Eu não acho que tenha a responsabilidade dele. E é um presidente do INSS colocado pelo presidente da República, alguma coisa inusual. Quem determina o presidente do INSS geralmente é o ministro, não o presidente. Nesse caso, demite o ministro também e ponto final. Agora, eu gostaria de tomar duas questões sobre a fala do presidente. A primeira, é errado, é fake news quando alguém fala 6x1. 6x1 não é correto e vou justificar. A jornada de trabalho, segundo a CLT e a lei, são 44 horas semanais máximo. 44 horas semanais máximo estabelece que trabalham de segunda a sexta e 4 horas a mais no sábado. 4 horas a mais no sábado, não o sábado inteiro. E tem muitas empresas, vou colocar a minha como exemplo, que mesmo tendo uma jornada colocada na carteira de trabalho de 44 horas, eu faço que as pessoas trabalhem 40. E é livre negociação. Se alguém quiser trabalhar 30 horas semanais, pode trabalhar. A lei não impede isso, desde que a pessoa ganhe por 30 horas. O que parte do governo está querendo, e o governo e o presidente muito habilmente está tentando defender no Dia dos Trabalhadores, é que essa jornada 6x1 termine para ir a, sei lá quanto, 4x3. Hoje tinha uma manifestação aqui na Avenida Paulista, eu passei perto da manifestação, eu acho que todos ficaram dormindo, porque era o Dia do Trabalhador, não tinha ninguém reclamando aí, só um monte de gente que defendia a Palestina, não tinha nada a ver com a jornada 6x1 e nada disso, e era um trio elétrico com absolutamente ninguém, era só o trio elétrico. Então não tem muito empenho das pessoas de ir defender essa questão. Mas uma fala interessante também, Soraya, do presidente, quando fala que o meu governo, o governo dele, interrompeu uma malandragem que vem de 2019. E essa fala está errada, porque deveria incluir que o governo dele
o presidente do INSS foi incompetente, o ministro do governo dele também foi incompetente, o TCU do governo dele, há mais de um ano tinha notícias de que isso poderia estar sendo fraudado, deixaram passar, não colocavam no plenário. Então, deveria colocar tudo, porque senão fica como que o governo do presidente Lula desmantelou uma fraude que foi iniciada em presidente Bolsonaro. Mas deveria agregar também que foi o presidente Bolsonaro que escreveu a medida provisória 871 de 2019 e que precisamente, entre outros partidos, para Piperno não me observar com razão, o PT foi contrário a isso. Então, tudo isso deveria ser explicado pelo presidente para que as pessoas que escutam tenham todas as informações. E aí, Segré, só para trazer uma curiosidade, você falou da manifestação aqui na Paulista, né? Na França, pelo contrário, o pessoal estava se manifestando porque queria trabalhar. Padeiros e floricultores, e eles estavam reivindicando ali que os comércios tinham que abrir, sim, no dia do feriado. A maioria da população também está de folga, porque feriado do trabalho, e o pessoal querendo trabalhar. Tá certo. Mas a única maneira honra a pessoa quando você, pelo teu sacrifício, consegue levar comida, consegue levar uma educação digna para os teus filhos. Isso é a vida, é muito bom, mas isso é capitalismo, não é socialismo. Agora, Piperno, esse fim da escala 6x1, né, que foi também um comentário feito pelo pronunciamento do presidente Lula, estamos num cenário bom para que isso seja comentado, analisado? Acho que tem um monte de aspectos nisso, concordo com parte do que o Segré disse em relação às investigações, porque, bom, primeiro, vamos para a questão do 6x1. Eu acho que o presidente demorou até para se manifestar, porque a bancada do PT é muito favorável, apoia. A gente já viu várias manifestações de apreço aí pela medida, pelo projeto da Erika Hilton. E é importante, sim, se estabelecer um teto. O que vai além disso pode ser negociado. E aí eu concordar, por exemplo, com os trabalhadores franceses. Se eles quiserem trabalhar nos feriados, sábados, domingos, ótimo, que recebam a mais por isso. Até porque a gente tem que observar uma outra coisa. O limite, a faixa etária que vai envolver trabalhadores, ela vai se tornando cada vez maior. Os trabalhadores no mundo todo, eles vão cada vez mais se aposentar mais tarde. Sim. Isso é um padrão mundial, até porque as pessoas vivem mais, os gastos previdenciários em qualquer lugar do mundo, eles vão se tornando maiores. Então, também é necessário que, nesse período, durante o curso da vida profissional, tenha algum outro tipo de compensação. Sobre a questão das fraudes, o presidente acerta quando ele diz que a Polícia Federal do governo dele, a CGU do governo dele, os anteriores não fizeram absolutamente nada em relação a isso, porém, falta mencionar isso que o Segré disse. Também, no período dele, ocorreram fraudes. Então, o esquema foi desmantelado agora, perfeito, ótimo, só que foi desmantelado no 28º mês de um governo que vai ter 48 meses. Deveria ter sido desmantelado antes, até porque, como o próprio presidente lembrou, essas corporações que fazem, e a instituição, no caso, fazem parte do governo, deram um alerta antes. Então, uma parte do governo trabalhou para alertar, para desmontar isso. A outra parte negligenciou essa questão que é muito séria. E agora, o governo vai ressarcir os trabalhadores? Muito bem, como? Quais são os recursos que serão alocados para isso? Outra coisa, e os trabalhadores que já morreram? Porque a gente está falando de aposentados, geralmente de gente com faixa etária alta. Então, muita gente foi descontada indevidamente nesse tempo todo, já morreu e não vai estar aqui para ser ressarcido.